15 anos. É nossa convidada Beatriz Pereira, professora do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Que realidade vivemos atualmente, tendo em conta o conhecimento que tem sobre os casos de bullying? Que realidade vivemos nesta questão atualmente? Ora, muito bom dia, muito obrigada por esta possibilidade de poder partilhar com o público em geral estas questões que são relativas ao bullying. Nós hoje temos as questões do bullying, não só um bullying direto que é mais visível nas escolas e que era esse que levava a que fossem reportadas mais situações à PSP, mas hoje temos também o cyberbullying que, sendo menos visível e mais difícil de identificar o próprio autor, é mais fácil que ele se coloque atrás, enfim, inclusive até de uma identidade falsa, e portanto temos aqui há algumas áreas em que é possível que o bullying esteja a aumentar. Aliás, no próprio relatório também diz que as ameaças não reduziram, não diminuíram. Portanto, ainda há muito trabalho a realizar sobre o bullying nas escolas. É muito importante que a própria escola, a comunidade escolar, os professores, os alunos, os pais assumam e desenvolvam momentos e projetos de intervenção que ajudem a que esta situação seja antecipada e, portanto, que os episódios sejam menos graves e sejam menos graves não só para o funcionamento da própria escola, mas também menos graves para a saúde das crianças e parece-lhe que no contexto da pandemia, com os estudantes em casa e com mais acesso às redes sociais e também à internet, esse contexto pode ter aumentado o número de casos de bullying? Exatamente, o tipo de bullying efetivamente mudou e é natural que possamos assistir a casos de bullying utilizando formas diferentes, mais as digitais, e que aí estejamos perante situações de aumento de bullying. De qualquer forma, as redes sociais são inúmeras, as crianças têm acesso a várias redes sociais e também os pais têm alguma dificuldade em acompanhar essas trocas de mensagens nessas redes sociais, mesmo que algumas redes façam algum esforço no sentido de reduzir e controlar e até criar alguns espaços para acesso apenas por crianças novas. E qual é a sua leitura relativamente ao decréscimo do número de casos associados a agressões físicas? As agressões físicas, elas eram mais visíveis já em crianças mais novas e elas diminuíam bastante ao longo da idade e ao reduzir estas formas de agressão é importante, e a escola tem desenvolvido trabalho no sentido de haver respostas mais dialogadas aos conflitos, que as crianças possam responder não partindo de imediato para uma agressão verbal, mas também nós aquilo que verificamos é que nos próprios espaços escolares, nos recreios, muitas vezes encontramos crianças paradas, crianças utilizando telemóveis nos espaços que seriam interessantes para elas poderem fazer a atividade física com grande envolvimento físico e relacionamento entre elas, porque o espaço exterior é essencial para desenvolver esse relacionamento social, para a criatividade, para criarem jogos, para participarem em atividades de maneira diversa, mesmo
para que haja inovação, para que estas crianças tenham capacidade de introduzir regras novas, jogos diferentes e conseguir a colaboração dos outros colegas, portanto desenvolver uma cooperação entre todos, mas estes espaços de recreio também não estão devidamente equipados para se tornarem interessantes para as crianças poderem usufruir delas com esse grande envolvimento físico. E também há casos reportados de bullying em contexto de sala de aula? Também, o bullying também acontece em sala de aula e imediatamente a seguir ao recreio, digamos que a sala de aula é um dos lugares onde é mais frequente. Portanto, os episódios dentro da sala de aula são muito frequentes e eu diria que eles se tornaram mais conhecidos em Portugal, não foi pelos episódios no exterior, embora alguns casos tenham sido muito difundidos, mas talvez uma parte considerável dos casos relatados na comunicação social foram exatamente aqueles que ocorreram dentro da sala de aula. A que sinais devemos estar atentos e que indiciam que uma criança está a ser vítima de bullying? Uma criança que muitas vezes chega a casa e não consegue comunicar com os pais, que já não pretende ir para a escola, não tem aquela alegria de chegar à escola, de participar, porque as crianças, de uma maneira geral, adoram estar na escola, em particular no recreio, porque é quase o único momento que elas têm de convívio com outras crianças da mesma idade. Portanto, é necessário dar-lhes esses espaços para poderem usufruir desses espaços para partilharem as suas ideias, organizarem as atividades, se esses espaços não lhes são dados e se não têm alternativas, não têm um conjunto de equipamentos que lhes permite, sobretudo nestas idades mais baixas que estamos a falar, até a escola do primeiro ciclo, primeiro e segundo ciclo e terceiro, é muito importante que sejam estimuladas a organizar as suas próprias atividades, os seus jogos e que isso faça parte das preocupações da escola, mas que toda a comunidade escolar, pais, professores, os auxiliares de ação educativa e as próprias crianças que sejam envolvidas na prevenção da atividade do bullying na própria escola. Se a criança perde a vontade de ir para a escola, se a criança fica num estado de stress sempre que se fala de alguma situação na escola, os pais devem fazer um esforço no sentido de perceber o que é que se está a passar, perceber onde é. Perdemos o contacto com... Penso que já podemos retomar, só para terminar. Sim. Era de facto esse conhecer, e primeiro os pais têm que ouvir bastante as crianças para saber o que é que se passa, mas até a perda de rendimento escolar se percebe quando estão sujeitas a situações de vitimação na escola e portanto é preciso intervir o mais cedo possível. Muito bem. Beatriz Pereira, muito obrigada pelos seus esclarecimentos neste Dia Mundial de Combate ao Bullying. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.